estuda um pouco da história dele, da vida dele. E o inimigo ele tem tentado dia após dia. Só que ele tem caído por terra. Amém. Aqui está o Davi, cumprindo a vontade do Senhor. Eu queria que vocês estendessem suas mãos para cá nessa noite e abençoassem o Davi em nome de Jesus. Pode dar uma hora você aí, abençoa o Senhor, abençoa o Davi. Amém. Diga a Deus que está servo nessa noite. Abençoa, Senhor, usa o usa, Senhor, teu Davi, filho, em Senhor, nome de graça, Jesus, autoridade. Pai. Usa teu filho, Senhor, para o homem. A tua palavra diz, ó Deus, que a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Encha o teu filho de graça. E que o inimigo venha bater em retirada, em nome de Jesus. Essa palavra bendita seja de encontro aos corações, em nome de Jesus. Amém. Aqui pregando no culto jovem, confesso que eu estou um pouco nervoso, que nunca preguei assim no culto. Mas se eu errar uma palavra, se minha dicção é uma bodegueira, aí peço perdão aos irmãos. Bom, como o pastor Lucas falou, eu sou jovem ainda, mas eu passei por umas coisinhas que eu não queria ter passado, não. Mas bom, o pastor Lucas me avisou, né? Bom, antes de começar a pregação, o Lucas chegou e falou: não, você vai pregar no próximo culto jovem. A partir desse dia, cara, falando sério pra vocês, tudo começou a desabar sobre mim. Foi a afronta, era ansiedade batendo, me tentando de todas as formas. E a última, eu vou falar só recentemente, né? Eu vi uma quarta-feira pro ensaio, o Fábio até sabe disso. Aí eu vim pro ensaio, eu senti que o pneu de trás da bicicleta tava mais ou menos. Só que pra mim era coisa boba, não era nada não. Até que eu cheguei no ensaio, né? Ensaiamos normal. Aí quando eu fui voltar pra casa, eu moro lá em Boa Esperança, um pouco longe daqui. Aí eu fui ver o pneu da bicicleta já furado, assim, do nada. Aí eu falei, beleza, fiquei pensando, pô, cara, como é que eu vou pra escola, como que eu vou trazer o teclado pra igreja, né, que eu trago de bicicleta. Até que eu deixei esse meio que de lado, enchi o pneu e fui, porque até aí, então, eu não sabia que ele tava furado, né, pra mim era só de bater. Aí eu fui normal, fui pra escola, voltei, até que, aí eu descobri que o pneu furou mesmo. Pedi aos irmãos para vir em 2 Timóteo 2, 22. Confesso aos irmãos que eu estou aqui pela graça de Deus, porque é difícil. Amém, irmãos? Amém? 2, 22. Bom, talvez a minha versão esteja um pouco diferente de vocês, porque essa Bíblia aqui na linguagem de hoje. Porque o culto é para jovens, e jovens geralmente têm uma certa dificuldade de entender a Bíblia, né? Então eu peguei uma linguagem de hoje. Então vamos começar a ler a palavra de Deus. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Amém. Durante o decorrer da pregação, eu vou citando mais alguns versículos. Esse livro de Timóteo mesmo, eu vou fazer vocês voltar um pouquinho para a gente ler também. Então, bom, antes de começar, isso aqui eu peguei do pastor mesmo, porque de vez em quando ele meio que faz uma pregação, meio como se fosse um texto, né? E todo texto tem um... Aí então aqui em cima esqueci. Título, perdão. Então a pregação, perdão. Então o título dessa pregação é Fuja. Fuja mesmo, por sinal de exclamação, fuja. Vocês vão entender, fuja é um verbo, infinitivo fugir, que no caso é você fugir de algo. Mas fugir de quê? Vocês vão entender por depois da pregação. Bom, quando vocês percebem aqui que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo a fugir das paixões da mocidade. Ah, Davi, o que é paixões da mocidade? Pecado, iniquidade, tudo que vá contra a vontade de Deus. E no meio desses jovens de hoje em dia, a palavra é muito distorcida, muita gente não entende o conceito de Bíblia, poucos estudam teologia, a maioria não quer saber de igreja, essa é a verdade. E isso entristece muito nós que somos da igreja, porque quando você para ver alguns jovens de hoje em dia, você vê jovens bebendo, usando drogas, fumando, aí vai ver, mas quantos anos tem? 14, 13? Mas enfim, isso aperta o coração da gente porque, querendo ou não, a gente quer salvar todos, né?
A gente quer levar o evangelho a eles, mas muitas das vezes o coração deles está endurecido. Então vamos prosseguir aqui. Primeiro, Jovem, uma coisa que eu queria falar para vocês, que é para eles, se envolver mais na palavra e ir mais profundo, é ter intimidade com Deus, que foi o pastor Lucas. E eu trouxe aqui um versículo bíblico que está lá em Oséias 4:6, que eu vou ler só um trechozinho porque é geralmente mais visado. E porque até eu voltar e achar essa Bíblia nova é muito difícil. Então vamos aqui. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Essa palavra serve para todos, jovens, adultos, crianças, mas eu quero focar para os jovens. Jovens, quando vocês forem afrontados na escola, se o diabo usar uma pessoa para afrontar vocês, e vocês não têm conhecimento, o que vocês vão fazer? Se respondam para vocês, o que vocês vão fazer? Você me responder não, você responde dentro de você. Será que se o diabo te afrontasse igual ele afrontou Jesus, você saberia responder sabiamente? Entenderam a consciência? Uma palavra, não lembro quem fala também, provavelmente foi o pastor Lucas, é que nós não conseguimos fugir da nossa consciência. Porque às vezes isso é mais com os jovens, né? E aquele famoso pecadinho que ninguém tá vendo rolar. Beleza, mas tem gente vendo. Deus, e ele usa a nossa consciência e o Espírito Santo para falar, não, cara, tá errado, você não pode não. E isso é normal entre os jovens. Muitos jovens que por fora têm uma aparência boa, é jovem de igreja, é cristão, mas você vai ver por dentro, às vezes está preso numa iniquidade, no pecado de estimação. E parando um pouco para falar sobre a iniquidade, que é uma coisa que há em muitos jovens, temos as iniquidades que são populares, em termos entre aspas, porque são iniquidades normais, que as pessoas já sabem, igual pornografia, masturbação, imoralidade sexual, isso é iniquidades que as pessoas já sabem. Tem mais também, mas eu só falei esses três. E temos algumas iniquidades que parece que foram escondidas no meio. Parece que o diabo meio que botou um tampão assim nos nossos olhos, que muita gente não sabe o que é essa iniquidade. Mas temos iniquidades como a mentira, fofoca, isso é iniquidade. Se você é uma pessoa que faz fofocas e, você querer informar alguém sobre algo é uma coisa, você fofocar para a pessoa, não sei se existe essa palavra, mas usei esse termo, é meio que une, cara, porque é iniquidade. E o que é iniquidade? É um pecado que você meio que pegou de estimação para você. E esse não é qualquer pecado, porque esse pecado às vezes ele te domina, ele te prende, você não consegue fugir dele simplesmente. E o diabo ele é tão astuto que ele tira toda a sua vergonha na hora de você pecar, ou na hora de você cair na iniquidade. Uma coisa que eu aconselho que eu dou para os jovens, independente do que você fez, se arrependa. O perdão ele é de graça. O Espírito Santo te convence do pecado. Então não pense que você não merece o perdão de Deus. Mas também aí tem umas desavenças, que nem tudo são rosas, não? Porque, eu não lembro o capítulo, só deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu acho que eu não anotei não. Se você gosta muito de não perdoar os outros, ou até de pedir perdão, é difícil que o perdão do Pai te alcance. Porque você vai ser julgado de acordo com o que você julga os outros. Então, se você não perdoa as pessoas, se você não pede perdão, isso eu estou falando e eu vou confessar que eu sou muito difícil de pedir perdão, Deus está trabalhando isso no meu coração, mas eu entendo que o perdão pode ser apenas uma palavra, mas ele às vezes fecha muitas feridas, ele cura muitos corações, ele ajuda as pessoas, porque eu penso assim, se você morrer sem pedir perdão a alguém, sendo de sua família ou não, morrer guardando o rancor de alguém, provavelmente quando chegar aquele grande dia que nós passaremos pelo grande trono branco, aonde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estará no trono, julgando todos nós, eu acredito que se você tiver algum rancor de alguém, ou se você não perdoar as pessoas, provavelmente Ele não te perdoará, porque da mesma maneira que você julga, você será julgado. Se você não perdoa, se você julga a pessoa, como diz um verso da Bíblia, se você julga o seu irmão porque tem um cisco no olho, mas no seu tem uma trave. E o julgamento para os jovens, porque os jovens gostam de julgar, essa é a verdade. E hoje me peguei muitas vezes julgando os outros. E quando você se pega fazendo alguma coisa dessa, na primeira impressão você não sente nada. Mas depois, quando você vai conhecendo mais a Bíblia, quando você passa a ter intimidade com Deus, Ele vai te mostrando.
porque o que adianta você falar da saia que a irmã veio para o culto, se quando você está na rua você usa um short? Ou o que adianta, homem, se você falar da camisa que o seu irmão está usando, igual eu vi a camisa aqui do Ponte Preta, mas quando você está na rua você anda sem camisa, com um short marcando tudo? Então, por que julgar? Se você for julgado, do mesmo jeito que você julga, a sua única condenação vai ser o inferno, essa é a verdade. E Jesus, quando estava no sermão da montanha, ele diz: faça tudo, se tua mão te faz pecar, corte. Se seu olho te faz pecar, arranque, porque só não vá para o inferno. Porque eu não sei muito definir o inferno, mas a palavra inferno, se eu não me engano, significa ausência de Deus. Mais especificamente, a ausência absoluta de Deus. Quando, no meu caso, vou dar um exemplo meu. Eu não sou muito apegado a feijão. E alguns exames meus deu ausência de ferro no sangue, porque feijão tem ferro. Só que ali só dá a palavra ausência de ferro, mas tem ainda, só que em pouca quantidade. Só que o inferno não é somente a ausência de Deus. Eles colocaram mais um nomezinho ali, ausência absoluta. Ou seja, não é só porque a presença de Deus não está pouca lá, mas sim porque não tem presença de Deus no inferno.